E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vocês estão bem? Live para o 8º ano, circuitos elétricos, né? Nós vamos dar uma pincelada em algumas coisas para que nós vamos entender, mas eu vou voltar um pouquinho lá atrás e eu vou falar algumas outras coisas. Hoje eu vou explicar um circuito elétrico e na próxima aula eu vou falar sobre energia elétrica, tá bom? Como é feita energia elétrica, como é produzida, né? Como chega até a gente, tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Graças a Deus aqui em casa tá tudo bem, né? Que vocês estejam se cuidando, que vai ficar bacaninha, tá? Tô abrindo aqui agora para ver se tá ocorrendo tudo bem, porque tentei uma vez aqui, deu probleminha, tá? Vamos ver se tá tudo bem. Mas espero que vocês estejam vendo bem aqui, ó, tá? Porque assim, o que acontece? Nós tivemos alguns problemas em relação, tá, em relação a falta de entendimento de algumas coisas. Eu consegui ver isso aqui, né? E eu acho que dá pra gente ver, ficar mais interessante, tá? O que acontece? Na aula passada a gente terminou de falar sobre ISTs, né, com vocês por meio de vídeos complementares, não vídeos que eu fiz, tá bom? Vídeos complementares, que na minha opinião ficaram muito bacana, foram bem bacaninhas mesmo. E dentre todos os fatores foi bem legal, deu bem certo, né? E nós começamos aqui, ó, a falar sobre hoje um assunto novo, construindo circuitos elétricos, tá bom? Construindo circuitos elétricos, tá? Primeiro eu preciso voltar um pouquinho e falar sobre energia. Você sabe que a energia, ela é criada lá na hidrelétrica, numa usina termonuclear, uma usina nuclear, uma usina termoelétrica. Mas no caso, o que importa nesse momento pra gente, que na próxima aula eu vou voltar e vou falar um pouquinho disso, mas eu quero explicar para vocês verem entender o contexto de circuito elétrico. O que é um circuito elétrico, né? E hoje eu vou explicar isso para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Opa! Pera, que deu probleminha aqui. Pronto. Nada mais é um circuito elétrico, tá? Os circuitos, na verdade, eles são ligações de elementos que formam um caminho para a corrente elétrica. Então, imagine a eletricidade, ela é feita lá na hidrelétrica, no nosso caso aqui, tá? É feita lá na hidrelétrica. Ela vai vir por um cabo, essa energia vem por um cabo, essa corrente elétrica, até chegar na sua casa. Quando chega na sua casa, tem um fio que sai lá do poste e vem para dentro da sua casa. Esse fio, ele vai trazer essa corrente para dentro da sua casa, tá? E nada mais é do que formar um caminho para que essa corrente elétrica chegue à sua casa. Mas se eu pegar lá e desligar da rede principal de energia, eu fico sem energia, porque não tem como a energia vir para cá se não for dessa forma. É claro que tem alguns estudos tentando fazer que essa energia seja transmitida como Wi-Fi, mas são estudos somente, não tem nada ainda concreto. O que acontece? Um circuito elétrico, tá? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui, ficar melhor para vocês verem. O circuito elétrico nada mais é do que isso. É realmente o circuito. Lembra de circuito de carro? Fala no circuito de Interlagos, lá na Fórmula 1. É um circuito, é uma linha fechada.
tá? Eu posso ter alguns circuitos abertos, sim, mas geralmente é uma linha que é fechada. Nesse caso, eu quero explicar como eu construo o circuito fechado. Imagine que eu tenho aqui a lâmpada, tá? Eu tenho a lâmpada. Para ligar a lâmpada, eu preciso de eletricidade. Neste caso, a eletricidade eu vou estar colocando daqui de baixo, dessa bateria, que de um lado é positivo, acho que vocês não conseguem ver aí, mas esse lado é positivo, né? Deixa eu ver aqui se é positivo mesmo, eu tenho que aumentar aqui porque eu sou bem ceguinho também, tá? Então, deixa eu ver aqui. Um dia vai, tá, minha gente? Desculpa aí, mas um dia vai. Opa. Porque tá meio difícil pra ver aqui, tá? Ó, um lado é positivo e o outro lado negativo, tá? Basicamente isso. O que é que acontece? Isso cria um circuito, porque eu vou ter o quê? O lado positivo vem, joga aqui e o negativo vem para cá, tá bom? Ele vai criar esse circuito. O que é que acontece? Aqui eu tenho um interruptor. Não tem um botãozinho de luz quando você tem lá? Você vai pá, clicar lá e ele acende ou desliga a luz, ó. No meu caso tá bem aqui, ó. Escutaram o barulho? Eu apaguei a luz. Então eu fiz o quê? Eu interrompi o circuito elétrico, que no meu caso vem da rede principal de energia lá fora, tá? Nesse caso, deste daqui, ele vem dessa bateria. Quando eu clico, eu acendo a luz. E o que que acontece? Assim que eu acendo a luz, que eu clico no interruptor, eu faço com que o circuito ele seja ligado, tá? Eu interrompo a passagem de energia, quando eu desligo, tá bom? Então, o que que acontece? Quando eu faço isso, a lâmpada acende ou apaga. Se eu desligo, a lâmpada apaga porque eu não vou ter o ciclo de energia nela. Mas se eu acendo, se eu clico, vai acender porque eu tenho a energia indo para ela, tá? Então, o que que acontece? Esse circuito elétrico aqui é chamado de circuito fechado, porque eu tenho uma bateria. Você vê que ele vem, ele fecha aqui. Você pode ver que no celular ele precisa de eletricidade para funcionar. Não precisa? Então, para ele poder funcionar, eu preciso ter eletricidade. Como é que eu faço? Uma bateria que tem aqui dentro. Então, eu crio aqui dentro um circuito. Eu aperto o botão, eu ligo o circuito da tela e a tela vai aparecer, tá? Vai ligar. Então, é isso que acontece. Um circuito é basicamente isso. É uma coisa fechada, tá? Que conduz corrente elétrica para um determinado local para ligar ou desligar um aparelho, tá bom? Deixa eu diminuir aqui, pronto. Então, no caso, dentro desses circuitos eu vou ter alguns elementos, tá? Mas deixa eu ler um pequeno textozinho que eu tenho aqui para vocês, tá bom? A tecnologia avançada permite, nos dias de hoje, presente nos dias de hoje, se deve ao fato do grande desenvolvimento dos estudos dos circuitos elétricos. Por isso que é muito importante entender o que é, como ele funciona na prática e quais são os seus elementos que o compõem. Quer dar oi, pessoal? Não. Quer não? Hoje não, né? Um circuito elétrico nada mais é do que um conjunto de vários elementos que possuem funções diferentes, a fim de se obter a finalidade desejada. Pode ter várias coisas diferentes. Nesse caso desse circuito aqui, nós queremos ligar a lâmpada, tá bom? Então eu clico no botãozinho, a lâmpada liga, tá? Para que se estabeleça a corrente elétrica, é necessário a existência de um circuito através do qual essas cargas possam se movimentar. Então, no caso, eu vou ter aqui, ó, a corrente elétrica ela vai se movimentar por dentro desses fios, tá bom? Vamos lá. A classificação. Circuitos elétricos são classificados de duas maneiras, tá? Nós temos dois tipos. Circuitos de corrente contínua possuem fonte de tensão e correntes contínuas, que não variam no decorrer do tempo. Então, eles mantêm a mesma corrente o tempo todo. E os circuitos de corrente alternadas, que possuem fonte de tensão e correntes alternadas,
que variam no decorrer do tempo. A corrente que nós usamos hoje é a corrente alternada, tá bom? Por que alternada? Porque eu tenho positivo e negativo. As primeiras correntes usadas eram contínuas. Eles pegavam uma energia contínua, positiva, e mandavam, e tinham que mandar e mandar mais, e a energia não conseguia alcançar. Aí Tesla, ele fez esse estudo com corrente alternada. Tanto que Tesla tem um carro hoje, o nome dele, né? Nikola Tesla, que ele fez a corrente alternada e viu que a corrente alternada podia ir grandes distâncias, tá? Tanto que ele e Thomas Edison tiveram até uma discussão, tem vários documentários no History Channel e na Discovery Channel também, que é bem legal. Né? Então nós temos essas duas classificações, as contínuas e a alternada. A contínua é aquela que se mantém contínua, e a alternada e vocês vão se aprofundar mais à frente. Quais são os elementos? Deixa eu até mudar aqui. Deixa eu diminuir para todo mundo ver. Quais são os elementos, tá? Né, os elementos quais são os elementos aqui, ó? Aqui, ó, os elementos, tá? De um circuito. Nós podemos ter, deixa eu baixar aqui, tá? Nós podemos ter resistores. O que são resistores? Resistores é um elemento de um circuito que basicamente possui a função de transformar energia elétrica em energia térmica através de um joule, tá? E assim limitar a corrente elétrica em um circuito. São dispositivos usados principalmente para aquecimento, chuveiro elétrico, sanduicheira, chapinha, ferro de passar roupa, que são esses daqui, ó. Esses são resistores. Então eles pegam a corrente, diminuem a corrente elétrica e eles aquecem por causa dessa corrente. Então quando tu tem um chuveiro elétrico, que aqui não é comum todo mundo ter chuveiro elétrico, mas você tem um chuveiro elétrico, queimou a resistência. Queimou a resistência. Queimou a resistência. A resistência é por que faz a água aquecer. Eu troco a resistência e volta a funcionar, porque ela aquece a água, a sanduicheira, a chapinha, tudo tem esse tipo de resistência, de resistores, tá bom? Capacitores são esses daqui, tá? Os capacitores, eles também denominados de condensadores, possuem a função de armazenar cargas elétricas e assim gerar energia eletrostática. Eles seguram a energia e criam energia eletrostática. Também são usados muito, mas tem muito. Você vê aqueles bichinhos nas placas, né? Você abre um controle remoto, eu tenho um monte de bichinho redondinho, quadradinho, parecido com esses bichinhos aqui. Esses resistores, eles ajudam a acumular energia e mandar para que faça funcionar as coisas, tá? Nós temos geradores, nós vamos ver na próxima imagem aqui, tá? Os geradores, eles são elementos responsáveis por transformar diversos tipos de energia em energia elétrica. Alguns tipos de energia transformados por gerador são energia térmica, energia mecânica, energia química. Por exemplo, uma reação química eu posso criar energia. Uma reação de atrito, por exemplo, eu posso criar energia. Uma reação térmica, eu posso criar energia. Né? Por exemplo, nos carros de Fórmula 1, nos carros mais novos, há uma tecnologia de acumular energia na freagem. Você freia o freio, ele vai esquentar. Quando ele esquenta, o carro consegue transformar aquela energia em energia térmica, energia elétrica, perdão. É muito interessante. Né? Então, os geradores são responsáveis por gerar eletricidade, tá bom? Tirando de várias formas de outros tipos de energia. Indutores, tá? Indutores não tem aqui, geradores nós vamos ter na próxima página. Indutores, os que são indutores? Indutores é uma espécie de dispositivo elétrico que tem como função principal de armazenar energia elétrica na forma de campos magnéticos. Normalmente ele é constituído como uma bobina feita de um fio condutor, geralmente cobre. Por exemplo, a moto, ela usa muito essa parte de indução, tá? Para criar energia, tá?
dentro da moto nós temos uma bobina. Essa bobina ela vai girar junto com o ímã, e esse ímã vai transformar essa energia em energia para a moto. Por isso que a moto, quando você liga, ela acende farol e tudo mais, né? Através de campo magnético, né? Esses indutores, eles são muito usados para amplificar a questão da eletricidade para determinado aparelho, tá? Receptores. No caso, receptores são dispositivos que valem da energia fornecida pelo gerador, tá? Em um circuito para transformá-la em outras formas de energia, tais como energia cinética, energia luminosa, sonora. Então, no caso, se eu vou acender uma lâmpada, eu tenho um receptor para fazer essa lâmpada acender, tá? Dependendo no caso, se for uma de LED, por exemplo. Os eletrodomésticos em geral, né, com exceção dos aquecedores, são bons exemplos de receptores. No caso, a geladeira recebe e transforma essa energia, que faz girar um motor, que faz girar um gás que esfria a geladeira, tá? Vou ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Pronto, então no caso, o que acontece? Isso são os elementos principais, mas eu não falei do elemento que é esse elemento aqui, o fio, tá? O fio, deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ver o fio. Opa, peraí que deu um pequeno erro. Como diz o outro, quem sabe faz ao vivo, né? Opa, não é aqui. Deixa eu ver aqui que deu erro. Quem sabe faz ao vivo, e quem não sabe não faz ao vivo, e quem não sabe não faz, né? Opa, vamos lá, vamos aumentar aqui. Pronto. Pronto. Isso aqui, pessoal, é um fio de energia, que ele vai pela calibragem meio 1. Quem mexe com isso sabe bem mais, tá? Mas o que acontece? Ele aqui dentro, tá bom? Ele tem a parte condutora. Então, dentro do fio é a parte condutora do fio. Por fora eu tenho, certo? Deixa eu só olhar aqui que eu não estou conseguindo ver. Eu tenho uma camada isolante, tá? Então, no caso, por dentro eu tenho o condutor e por fora eu tenho um isolante. Por que eu tenho esse isolante? Para evitar perca de energia. Por exemplo, se você desliga tudo na sua casa, luz, todos os equipamentos de tomada, desliga tudo e o relógio continua rodando, né? Quer dizer que está perdendo energia. Pode ser que esteja quebrado o fio encostado em algum canto e esteja passando energia para esse canto. E risco de levar choque elétrico, tá? Porque o que acontece? Quando você toca aqui, eu vou explicar na próxima linha, mas quando você toca no fio desencapado, a energia vai passar para o seu corpo e gera um circuito no seu corpo que vai ser dispensado no chão, por isso você leva um choque, tá? Então o que acontece? O fio ele também faz parte do circuito elétrico, porque ele carrega, né, a corrente elétrica, tá bom? Deixa eu vir aqui para o próximo. Pronto. Aqui nós vamos ter o circuito elétrico no nosso cotidiano, tá bom? O nosso velho e bom cotidiano. Pronto, vamos vir para cá. Olha, o circuito elétrico no nosso cotidiano, tá? Ele é usado para muitas coisas, tá? Muitas coisas. Por exemplo, eu tenho circuito elétrico simples, que é esse daqui, tá? O simples, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, porque não tá pegando. O circuito elétrico simples, pessoal, ele nada mais vai servir para ligar alguma coisa. E eu vou ter algumas coisas parecidas com o outro, que também é um simples, que eu mostrei lá na lâmpada. Mas aqui, lá, ele vai mostrar uma bateria aqui, eu vou ter um gerador. O gerador vai ter um fio saindo e tal, e ele vai gerar energia. Isso pode ser um gerador de gasolina, pode ser, vou dizer que pode ser a usina hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, tanto faz, que ela vai trazer essa energia para a gente, tá? Então, o que acontece? Eu tenho ela vindo para cá, tá? E aqui ele vai seguir esse caminho, ele vai vir. E aqui eu vou ter um negocinho, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas isso é um fusível, tá? Um fusível, ele serve nada mais do que evitar queima. Como assim? A corrente elétrica, ela pode, como é alternada, ela vai variar, tá bom? Então ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela pode ter um pico maior de energia. O que acontece? Quando eu tenho um pico maior de energia, esse fusível aqui diz, opa, tem energia demais vindo aí, pá, queima.
Aí ele não deixa que o circuito se forme, então o que acontece? Ele evita do aparelho queimar, tá? Aqui eu tenho um interruptor como no outro. Para que serve o interruptor? Nada mais serve do que se eu clicar, apaga. Liguei o circuito para a lâmpada acendeu, tá bom? Serve para isso. E eu tenho, no caso, o receptor, que nesse caso é a lâmpada com o seu bocal, tá? Que tem um lado positivo e um lado negativo, que ele vai fechar esse circuito, tá? Então, pessoal, esse é um circuito simples no nosso cotidiano, tá? E agora nós vamos falar, para terminar a aula, que a aula já está bem avançada também, sobre os geradores ou fontes de energia elétrica. Como é que eu posso falar sobre esses geradores de fonte de energia elétrica? Imagine você aí que eu tenho coisas que eu não vou poder ligar na tomada. Por exemplo, controle remoto. Eu consigo ligar o controle remoto na tomada? Não. Então o que acontece? Eu uso dentro deles pequenas baterias, tá? Você fala, mas é uma pilha, professor, que usa dentro. Sim, é uma pilha que usa dentro. Mas essa pilha é uma bateria porque ela armazena energia e libera depois, tá? As pilhas que a gente usa geralmente são alcalinas, tá? Mas nós temos várias, nós temos baterias de lítio, nós temos com ácidos, bateria com ácido, por exemplo, carro usa bateria com ácido, né? Então, no caso, nós temos aqui as pilhas, são as pilhas alcalinas e baterias alcalinas que têm uma certa energia ali dentro, mas não consegue muita. O que acontece? Tem agora muita recarregável dessa, tá? Você consegue recarregar. Do lado aqui nós temos uma bateria, tá? Que eu posso dizer que é uma bateria de carro, tá? Aqui com uns negócios que é chamado dos fios para chupeta, para dar chupeta. Então o que acontece? Essa daqui é de ácido, tá? Que consegue armazenar muito mais energia. São muito mais eficientes do que essas. Por isso que essas são usadas em controles, em coisas que precisam de pouca energia, e essa dá mais energia, o carro precisa de mais energia. Essas são pilhas de lítio. Lítio está sendo muito usado, tá, pessoal? Muito usado, porque eles são extremamente leves. Por exemplo, a bateria do celular são feitas de lítio, né? Deixa eu ver, eu tenho até uma aqui para mostrar. Vou ver se tá aqui. Essa bateria aqui, ela é feita de lítio, tá, pessoal? Então é uma bateria que ela suporta mais energia, e as baterias estão ficando menores, mais leves e tendo muito mais energia, tá? Baterias de lítio. E nós temos uma outra fonte de energia, tá? Que é o que? A nossa querida e bela tomada. Que eu faço o quê? Coloco para ligar, por exemplo, aqui em casa, ó, só para vocês verem. Eu tenho duas tomadas, tá? As duas estão fornecendo energia para com os computadores e o monitor, tá bom? Então o que acontece? Quando eu falo isso, opa, desculpa aí. Pronto, pensei que a câmera estava do outro lado. Quando eu falo sobre essa energia, tá, pessoal, da tomada, também é uma fonte de energia. Gera energia para o meu computador, gera energia para o monitor, gera energia para o celular. Então o que acontece? A partir daí eu tenho uma geração de energia. Então nós vamos voltar um pouco na próxima aula e nós vamos falar sobre essa questão, tá, de gerar energia, tá? Como é que é a energia, quais são as fontes de energia, para a gente entender melhor, tá? Mas o circuito elétrico é basicamente isso. Eu pego uma fonte de energia, né, que vai ser transmitida por uma corrente elétrica, por um fio, que eu posso ter fusível para não deixar queimar o aparelho, mas eu tenho um interruptor, que no caso pode ser a tomada que eu coloco na tomada e pegue, né, ou pode ser um interruptor de luz, enfim, mas eu tenho algum tipo de interruptor que faz com que essa energia pare ali, ou ela vá ali, e eu crio um circuito, porque ele vai até o negócio e ele volta. Por isso que eu tenho um positivo e um negativo, porque o positivo vai e abre o circuito com o negativo, tá? Por isso que quando, por exemplo, dá um pá de energia muito alto, eu tenho um curto-circuito, porque eu corto a energia vai lá, estoura e pode queimar, pegar fogo, tá? Então a aula de hoje é isso, tá? Não vou me alongar mais, que a gente vai falar mais, vai ser esse mês todo dentro desse assunto,
Então a gente vai entender bem e a gente vai conseguir fazer mais coisas. Então, pessoal, continue aí, dê like, dê joinha, compartilha, fala que gostei, posta nos grupos do WhatsApp, tá? Que a gente agradece muito, tá? Estarei mandando atividade para vocês. Então, é só isso, pessoal. Dúvidas no WhatsApp, tá? Curta aí, se inscreva no canal, tá belezinha? Então, um abraço para vocês e um bom fim de semana. Valeu!